Oi pessoal, essa daqui é a atividade 02A do curso de Economia e Finanças. O nome dela é Os Preços dos Produtos no Mercado. E aqui eu vou explicar em palavras gerais como vocês devem desenvolver a atividade, tá bom? Do que se trata? A gente vê aqui no objetivo, né? Vocês vão, nesta atividade, comparar preços de bens de consumo no mercado para testar os conceitos de marginalismo, custo de oportunidade, trade-off e bens substitutos. Esses conceitos, eles dizem respeito ao tópico ou capítulo 2 do livro. Então, vocês precisam ler, conforme eu estou mostrando aqui, o livro está aberto, o capítulo 2 do livro. Aqui, por exemplo, para que eu possa encontrar o que significa ou o significado de cada um desses conceitos que devem ser discutidos nesta oficina, basta que eu escreva aqui, né? Vou dar um find aqui, eu já dei aqui bem principal, né? E aqui aparece, ó, bem principal. O que é o significado do bem principal? Você precisa saber o que é o bem principal, o que é bem substituto, porque são conceitos que vocês vão utilizar para o desenvolvimento da atividade. Além dos outros conceitos, obviamente. Então, precisam ler inicialmente o tópico ou o capítulo do livro para que vocês possam desenvolver a atividade, tá? Porque todos esses conceitos, quais todos? Todos esses conceitos que vocês veem no objetivo, eles estão interrelacionados, tudo bem? Feito isso, vocês veem aqui embaixo no segundo tópico que tem algumas dúvidas a serem esclarecidas. São dúvidas que eu espero que vocês tenham em relação ao tópico, tá? Ou ao capítulo. E a primeira é: produtos da cesta básica sofrem variações de preços desiguais no mercado? Então vocês precisam entender aí, num primeiro momento, o que é cesta básica. Cesta básica não está lá no livro, mas vocês podem, de certa maneira, encontrar o que significa cesta básica na internet. Então faz parte da pesquisa de vocês, tá? E aí a segunda é: os preços variam dependendo da marca, da cidade e onde são comercializados e do ofertante. E depois, o consumidor é racional e mesmo que goste de produtos pode preferir um bem substituto quando ele está mais barato. São reflexões que vocês devem fazer inicialmente para que vocês possam começar a desenvolver a atividade. Então, reflitam sobre isso antes de começar. E aí vocês veem o que fazer na pesquisa, que é o próximo tópico. Inicialmente, eu construo a planilha recomendada para o desenvolvimento da atividade. Como é que vai ser essa planilha? A recomendação vem a partir de agora. Eu vou aqui no meu computador, eu vou abrir uma planilha nova, tá? Então, venho aqui, ó, abro uma planilha nova e vou fazer a planilha da seguinte maneira, ó, planilha em branco. Vou dar um zoom na planilha, fechar essa aba que ela abre aqui direto, sempre não sei por que ela abre. Vou dar 150 de zoom e vou batizar a planilha, tá? Essa planilha vai ser SI 250 A ou B, dependendo A ou B, né? Não sei qual é, dependendo da turma que você está. Então eu vou colocar, não vou colocar nada, e aí depois do A ou do B você coloca tracinho, hífen, né? 02A. Esse é o nome da sua planilha, tá bom? E agora o label, os códigos de campo que você precisa para poder desenvolver a atividade. Então você tem que fazer uma relação entre o bem principal e um bem substituto daquele bem principal, que tem que estar associado à cesta básica. A cesta básica é um conjunto de produtos que referem-se ao consumo básico do brasileiro. Por exemplo, pode ser arroz, pode ser feijão, pode ser carne, óleo de soja, o que vocês quiserem, sal de cozinha, feijão, enfim, um item de produtos que vocês vão identificar os preços deles no mercado. A identificação dos preços no mercado pode ser por meio da internet, desde que vocês consigam, sejam capazes de concentrar em uma cidade, tá? Que precisa estar, todos os preços precisam ser coletados na mesma cidade, só que em fornecedores diferentes, em supermercados ou vendas, né, pontos de venda diferentes, certo? É isso que você precisa. Então vamos lá.
O bem principal, que eu escrevi aqui na célula A1, vai ser para mim, como exemplo para você, não é para você usar esse daqui, pode ser qualquer coisa, tá? Leite. Se for leite, precisa ser um único tipo de leite, não pode ser qualquer tipo de leite para um, qualquer tipo de leite para outra pesquisa, é tudo o mesmo litro, o mesmo tipo de leite. Então eu venho aqui e vou colocar os labels de campo. Quais são? Marca, a marca do leite, a característica dele, né? Característica, a quantidade, a praça, quer dizer, onde eu estou pesquisando, qual é a cidade, praça. Aí a gente vai ter os supermercados. Então vamos imaginar Carrefour, supermercado Dia, supermercado Covabra, ao menos 3 supermercados, ou 3 atacadistas, não importa, se forem 3 atacadistas, 2 atacadistas, 1 supermercado, 2 supermercados, 1 atacadista, não importa, tá? Mas são esses caras aqui que vão me contribuir com a informação dos preços, que vão ser coletados, que podem ser coletados manualmente, quer dizer, em loco, eu indo lá, ou então pela internet, não importa também, desde que seja tudo na mesma cidade. E aí, vocês vão colocar a maior variação. Eu já vou explicar para vocês como é que vocês fazem para calcular a maior variação. Isso tudo aqui eu vou dar um negrito, vou colocar no meio da célula. É importante que vocês façam uma estrutura mais ou menos dessa maneira, tá? Não é de qualquer jeito que precisa entregar, não. Tem que deixar bonitinha a planilha também. Então, vamos lá, qual seria a marca? Pode ser a primeira marca, Molico. Opa, Molico, primeiro leite. Então, ou Ninho, porque eu quero, característica dele, eu quero que ele seja um leite longa vida integral. Molico não ia ter, né? Certo? Aí a quantidade é 1 litro. A praça, digamos que seja Campinas. E no Carrefour ele custa, sei lá eu, R$6. No Dia, no supermercado Dia, ele custa R$5. No Covabra ele custa R$6,70. Como é que eu faço? Importante, tá? Vocês vão formatar esses números para que eles pareçam dinheiro. Então, para isso daí vocês vêm aqui em mais formatos, clica, número e pronto. Está formatado, 0,00. E aqui eu tenho que achar a maior variação. Tem uma maneira da gente achar a maior variação. Então, você tem que ver quanto varia o máximo, né? Do maior preço para o menor preço. Quanto que ganha do maior preço para o menor preço. Então, primeiro eu tenho que achar o preço máximo aqui. Máximo. Então, eu escrevo a função máximo. Pego aqui e escolho essas 3 células. E agora ele vai buscar o valor máximo. Esse é o valor máximo, 6,70. Legal, né? Eu sei que o valor mínimo lá no Dia, mas no supermercado Dia, mas eu posso fazer automatizar a planilha para que ela vá lá e pegue o menor preço possível. Então, como eu tenho que subtrair, né, ou dividir o maior preço dividido pelo menor preço, então máximo é a função que me retorna o maior preço, mínimo é a função que me retorna o menor preço, tá? Mínimo. Abro parênteses, eu pus barra para poder dividir, depois coloquei mínimo, tá? E aí eu vou escolher os 3 números novamente. Máximo, mínimo, tá? Máximo dividido por mínimo. Fecho tudo entre parênteses, aqui um parênteses, volto lá no comecinho da função máximo e coloco um parênteses também. Máximo dividido por mínimo, menos 1, que vai me dar a variação. A variação que eu obtive a partir da comparação entre o que eu tenho lá no Covabra com o Dia é de 34%. Como é que eu faço
para poder formatar esse número. Muito simples. Posicionado sobre ele, eu venho até aqui, ó, na formatar, nessa ferramenta formatar como percentagem e tenho 34%. Você vai fazer isso daí ao menos para 3 produtos. Se são 3 supermercados, são 3 produtos, pelo menos. Feito isso, vai dar um espaçozinho, né? E vai colocar bem substituto. O bem substituto, agora eu tenho que discutir o que significa o bem substituto do leite, né? Quer dizer, café. Se eu for colocar café aqui vai ficar meio complicado porque eu não sei qual é o preço do litro de café. Mas eu acho que suco de laranja é um substituto do leite. Então eu vou colocar suco de laranja. Desses que vendem de garrafinha, né? Agora eu tenho que fazer a cotação dele. Mas eu vou obedecer os mesmos critérios. Pegar isso daí aqui, Ctrl C. Venho aqui, Ctrl V. Tá? Peguei os labels de campo. E agora eu vou colocar marcas distintas. Vale, por exemplo, né? Suco Vale, não sei se eu posso colocar. Vale. Integral, porque não tem longa vida, não sei se tem, mas eu preciso ter 1 litro. Ah, professor, mas só tem de 750 ml. Vai, transforma isso para 1 litro. Tem que ser 1 litro. Tá? Ah, mas eu só encontrei galão de 5 litros. Divide por 5. Tá? Qual é a praça? Tem que ser a mesma praça. Tem que ser Campinas. Se eu peguei Campinas para o leite, tem que ser Campinas para o suco. Tá bom? Desde que eu tenha esses dois produtos para avaliar. Mas eu sugiro que vocês não peguem leite, porque eu já estou usando aqui no exemplo. Pega outra coisa, tá? Nos mesmos lugares, Carrefour, de Covabra, de preferência, tá? E aí fazem a maior variação a partir do mesmo cálculo que está aqui em cima. Basta que você dê um Ctrl C, Ctrl V, e aí tá a 0, mas se você colocar aqui o valor, ele vai calcular. Assim como se você esticar isso daqui para baixo, ele vai calcular também para os outros itens que estiverem nessas linhas que eu deixei em branco. Tudo bem? Essa é a planilha que você precisa fazer. Nada sofisticado, não é verdade? Mas vamos voltar aqui, porque o que é importante mesmo é que você siga rigorosamente os passos que são pedidos no programa. Olha, escolha bem o bem principal e o bem substituto para testar. Consulte os sites de ofertantes ou vá pessoalmente até eles e obtenha informações de marca, características do produto principal e substituto, praça onde são comercializados, nomes dos ofertantes e o preço que praticam. Você vai preencher a planilha com base nessas informações. Depois vai lá, calcule o valor da maior variação. Eu expliquei para vocês como é que faz para calcular, certo? Depois de calcular, raciocine em conjunto com seus colegas. O trabalho em grupo não é para ser feito individualmente. O raciocínio é coletivo, porque depois eu vou perguntar para cada um. Então vocês precisam estar alinhados, tá? Raciocine em conjunto com seus colegas sobre as diferenças de preços e prepare uma apresentação para discutir com esses colegas, com seus colegas, na sala as seguintes questões. Essa é a base da discussão na sala de aula. O que significa o valor marginal existente entre os produtos iguais? Onde é que está o valor marginal? Valor a gente não tem exatamente, mas tem um percentual de marginalidade. Vocês não sabem o que é valor marginal? Vai lá no livro, pega lá no livro e acha aqui, ó, marginalidade, marginal. Vai esse, marina não, marginal. Isso aqui, ó, marginal. Esse é o primeiro, tem 15 menções do valor marginal. Aqui explica, tá vendo? Tá vendo aí no livro? Está explicando o que significa. Marginal significa isso. E aqui vocês têm um percentual de marginalidade. Cadê? Que vocês calcularam na aqui, ó, planilha, que é a maior variação.
o maior preço, o maior valor marginal. Quer dizer, a diferença entre o menor valor e o maior valor é a marginalidade entre o mais baixo, mais barato e o mais alto. Mas a questão é, né? A questão é, vamos voltar lá. Calcule, depois de calcular, as perguntas são: o que significa o valor marginal entre os produtos? Primeiro, são iguais. Por que os preços não são? Por que os preços são desiguais? Se os produtos são iguais. Suco de laranja é suco de laranja, leite é leite. Por que são desiguais? Ou será que um é melhor que o outro? O que influencia as diferenças de preços? É isso que vocês têm que discutir. Quando os produtos principais são trocados pelos produtos substitutos, é a seguinte, não é chutar, é ler o livro, porque tem mais conceitos que justificam o fato de um ser diferente do outro, em termos de preço. Tá? E por que os preços dos substitutos são diferentes? E quando é que se justifica trocar um produto principal por um produto substituto? Reveja as dúvidas no início das instruções, que são aquelas que eu apresentei para vocês aqui em cima. Né? Reveja as dúvidas no início das instruções e tente esclarecê-las com esses números. Tire as dúvidas comigo. Procure no livro os conceitos apresentados e avalie se de fato você pode associar o experimento aos conceitos teóricos. Quando desenvolver sua apresentação, cuide para que ela seja objetiva ao associar conceitos à prática. Vocês têm que fazer uma apresentação associando conceito à prática. Então vocês têm que partir daquilo que vocês fizeram na pesquisa para explicar os conceitos, e não o contrário. Eu não quero uma apresentação, vocês não devem fazer uma apresentação que tenha, olha, o conceito tal significa isso, o conceito tal significa aquilo. Não interessa. As pessoas pegam e leem o livro para saber o que é o conceito. Eu quero saber onde é que está o conceito dentro daquilo que vocês estão fazendo na oficina. Tá? 8º passo. Apresente suas considerações e o resultado para a sala num filme de 5 a 15 minutos. 5 é pouco, tá? Mas vai lá. 5 minutos, se você for eficiente, sem se aprofundar na teoria. Não precisa se aprofundar na teoria. Aliás, não deve. Mas usando a prática para reforçar os conceitos teóricos. Apresente a prática. O que significa a prática? Você pode pegar texto, pode pegar um monte de coisa que fale a respeito de prática, pode pegar notícias, você pode pegar por que o preço do leite subiu nos últimos meses e por aí vai. Notícia. Interaja com os comentários dos colegas na sala e no blog, que é o passo 9, e recorra à orientação, pois essa ação faz parte da sua avaliação. Por favor, me procure. Use o arquivo anexo, que está aqui abaixo, modelo de relatório, para entregar ao professor. Agora vocês têm que fazer um relatóriozinho. Clicando aqui, vocês vão abrir o modelo de relatório que está aparecendo aí na tela de vocês. Olha aí, ó. Vocês vão fazer esse relatório, mas para fazer esse relatório, você tem que fazer uma cópia para o seu disco. Faz uma cópia dele para o seu disco, depois compartilhe comigo. Tá? E aqui vocês vão escrever o número e o título da oficina. Onde é que está o número e o título? O número e o título está aqui em cima. Na verdade é o código, né? Esse é o código da oficina e o título dela é esse aqui, ó. Tá? Bota lá onde estão os campos aqui, né? Coloca aqui. Coloque os RAs e os nomes de vocês embaixo, do jeitinho que está aí, tá bom? Todo mundo. E depois, põe aqui, nesta linha, o link para a planilha desenvolvida. Eu quero o link. E depois, não se esquece de dar permissão para eu ver, né? Porque tem gente que manda e bota o link e esquece da permissão. Não esqueçam da permissão. Link para o vídeo do YouTube ou apresentação. Se você for fazer um vídeo, você vai subir no YouTube. Agora, se você for fazer uma apresentação, você vai deixar no seu disco. E do seu disco, você vai fazer um link para cá. Aí você tem 2 tópicos para você fazer um pequeno relatório. Ó. Relate o que foi desenvolvido em 250 palavras. Acompanhe esse padrão. Times New Roman 12. 250 palavras. É pequenininho. Na conclusão, construa a opinião dos integrantes do grupo em 250 palavras no máximo. Utilize figuras ou gráficos para ilustrar.
acompanhe também esse padrão, Times New Roman 12. Então você vai fazer a conclusão aqui no tópico 2. Fechar esse negócio, mandar para mim o link para eu acessar. Tá bom? Fico aqui à disposição de todo mundo. Assim que vocês tiverem dúvidas, por favor, entrem em contato. Abraço.